programa Elano Beckman Entrevista hoje conversa com um estudante brasileiro que tem familiares aqui em Juí, mas que nasceu em São Paulo, reside lá em São Paulo e atualmente está fazendo um curso de medicina na cidade de Kursk, na Rússia. Há mais de um ano já está lá, foi com um grupo de brasileiros, está cursando um curso complexo que exige bastante e especialmente está num país de língua que não é a sua, né, de costumes que são bem diferentes dos seus. E a gente vai saber um pouquinho dessa experiência, de como é um brasileiro, um jovem de 22 anos, está enfrentando todas essas barreiras para fazer a sua formação profissional. Rodrigo Amastron Moreira, né? Tem familiares, a família Amastron aqui, mas é nascido, como já disse, em São Paulo. Rodrigo, um prazer te receber no nosso programa. Eu gostaria de saber como é que surgiu essa oportunidade para você, como um brasileiro, um jovem, ir fazer um curso no exterior. Bem, começou com eu achando na internet uma empresa que fazia um intermédio entre os brasileiros e a faculdade. Uhum. Eles faziam uma seleção com entrevista e pediam uma série de documentos, uma série de coisas para a gente poder começar. Nessa entrevista eles fizeram perguntas, adaptação, o que já tinha feito, porque muitas pessoas vão lá e acabam não se adaptando, exatamente. E daí, depois dessa entrevista, eles mandaram a resposta depois de um tempo e falaram que eu tinha conseguido a vaga para poder ir para lá fazer a preparatória para começar a faculdade. E isso ficou quanto tempo fazendo essa preparatória? Essa preparatória levou mais ou menos uns 3 meses e foi assim, eu tive russo, biologia, química, física e inglês. É quase como um curso preparatório para a faculdade, para prestar um vestibular, mas você lá não tem sistema de vestibular, como é? Lá não é bem um vestibular, mas assim, a gente tem que fazer uma prova de entrada para a faculdade. Assim, mas o que eu consegui a vaga com essa empresa foi a chance de poder fazer a preparatória, para poder fazer essa preparatória justamente sobre a prova, e daí fazendo a prova para a gente poder entrar na faculdade. Então não é indo lá que a gente já começava na faculdade. Certo. E as vagas eram assim poucas? Era muito concorrido? Já estava mais ou menos certo? Era só teria que passar na prova mesmo que a vaga já era sua? A prova a gente tem que... Eu não sei bem como é que é a quantidade, assim, mas normalmente quem vai, teve umas pessoas que não passaram a primeira, mas como já estavam lá, fizeram mais uma vez, fizeram algumas aulas assim, a mais e depois puderam fazer a prova de novo e passaram. Bom, você estranhou muito o país? Foi fácil a adaptação? Foi difícil? Porque é um país que a gente sabe que o clima tem a peculiaridade de ser muito frio, de ser muito gelado, né? De neve, de gelo. Né? Como é que foi essa aclimatação, essa ambientação? Já está acostumado, já está aclimatado com o país? Sim, Rússia, né? Todo mundo tem aquela coisa de país frio e tal, assim. Quando eu cheguei lá, eu fui na época do verão lá, que era na época do verão. E eu cheguei, falei, nossa, eu tô achando o país errado, porque tava mais ou menos uns 32 graus, assim, 33, e não batia um vento, aquela estufa mesmo, um calor, assim, insuportável. Eu falei, tá mais calor que quando eu saí do Brasil. E daí, com o passar do tempo, assim, a gente vai pegando, estando lá é mais fácil de acostumar com o tempo, porque a temperatura varia de 32 graus no verão a menos 35 no inverno, com sensação térmica de mais ou menos menos 40. Menos 35 no inverno? Menos 35 a sensação. E aí congela tudo? Tudo. A gente acompanhando aquela mudança de temperatura, foi um pouco mais fácil a adaptação. Mas assim, as primeiras noites de inverno, assim, foi muito difícil pelo fato de nunca ter passado por esse tipo de inverno. E você tinha roupas assim adequadas? Você teve que renovar o guarda-roupa lá com roupas adequadas para esse frio extremo? Não, eu cheguei com roupas assim para verão e assim primavera lá assim, mas foi recomendado por essa empresa que a gente comprasse as roupas lá, porque assim aqui não teria roupas apropriadas pro inverno. São muito mais grossas, são térmicas, como é que é? São outros materiais, elas já são preparadas mesmo para isso. Então lá eu cheguei e comprei um casaco, uma bota, uma calça mais forte, uma coisa assim. Como é que o russo recebe o brasileiro? Olha, lá como a nossa cidade já é uma cidade assim que tem essa cultura de ter estrangeiros, assim, eles até entendem melhor. Por assim. conta da universidade que você está lá, ou de outras universidades também? Por causa da nossa faculdade, da nossa universidade, porque ela já tem esse costume de ter outras nacionalidades, então eles até estão acostumados, mas mesmo assim eles não entendem às vezes muito que a gente não sabe falar russo no começo. Não tem muita paciência. Não é que não tem muita paciência. Às vezes eles não têm muita paciência, mas às vezes eles querem conversar com você. Alguns são bem abertos. Quando eles são abertos, eles falam assim muito, muito bem, querem conversar, perguntar.
Mas quando eles são fechados também, você tenta falar uma coisa em russo, lá você erra, eles já ficam meio assim, olham meio estranho. Já ficam desconfiados. Não é bem, acho que desconfiado, mas assim, eles não gostam muito, assim. Eles gostam que já saia sabendo. falando certinho, que você entenda bem e responda de forma adequada. Ainda falando do frio extremo de 35 graus, há algum tipo de suspensão de aulas, de trânsito bloqueado? Quer dizer, naquele período que está muito crítico ali, não se tem atividades escolares, por exemplo, ou universitárias? Ou não é isso? Quando eu cheguei lá, eu cheguei no ano passado, no ano retrasado, falaram que foi a maior nevasca dos últimos 100 anos. E assim, tinha neve... Você teve sorte, então, é? Um pouco. E assim, falou o pessoal, eu vi fotos e tal, que era neve assim, acima da cintura mesmo, coisa assim, impressionante. Com tudo esse tipo de neve, falaram que para os brasileiros só não teve aula um dia e para os russos continua tendo aula normalmente. Direto. Todos os dias. Todos os dias. Bom, você foi para lá dominando uma segunda língua ou aprendeu lá uma outra língua ou era um requisito obrigatório para fazer esse preparatório? Como é que é? Quando eu fui para lá na entrevista com essa empresa, eles falaram para mim que não precisava de inglês, de saber o inglês já previamente, mas eu sabia o inglês que eu aprendi por conta própria, eu nunca tinha feito curso, eu aprendi assim... Autodidata. Mais ou menos, tive um pouco na escola, assim, mas não foi aquele cursinho voltado para o inglês. Aí chegando lá, eu vi que eu já sabia bastante coisa e fui mais colocar em prática o inglês. E lá eu tive aulas de inglês na preparatória, só que em inglês as aulas. Em inglês as aulas. E o russo foi fácil de aprender? O russo é uma língua fácil, não é muito complicada de aprender? Não, o russo você tem que começar a aprender como se fosse uma criança. Você tem a experiência de voltar a ser uma criança, sendo alfabetizada, porque o alfabeto é diferente, a língua é diferente, tudo é diferente. Então na aula a gente, por exemplo, começava a aprender as letras, e daí depois saía na rua tentando ler, igual criança quando está tentando aprender. Daí fala, eu conheço essa letra, essa aqui. E daí depois de um tempo a gente já sabe ler todas as letras, sabe o som delas, e daí vai procurar o significado, vai ver como é que fala. Tem letras diferentes, o alfabeto é diferente do nosso. Tem letras diferentes e tem algumas letras que são iguais a do nosso alfabeto, só que com outro som. E as palavras são como são escritas numa sentença, numa frase, é naquela ordem ou é que nem o alemão, que é de trás para frente, por exemplo? Ele, assim, não tem muita ordem, assim, eles sabem quem é russo, assim, quem sabe falar russo mesmo, quem é vivido lá, por causa da ordem. Eles usam uma ordem, assim, que não tem bem uma certa ordem, mas quem mora lá sabe falar dessa. Essa sua opção pela medicina, por exemplo, em cursar esse curso numa universidade estrangeira, que é uma universidade estatal de medicina, de Kursk, né? Ela, depois da sua formação concluída, ela te permite exercer a medicina no Brasil? E também é esse o teu objetivo ou é até ficar por lá? Como é que é? O que você pensa? Bem, o diploma deles, da Rússia é reconhecido em alguns lugares na Europa, é muito bem reconhecido, mas aqui no Brasil ainda não é. Então teria que fazer o Revalida ou mais médicos, algum programa assim, mas ainda é reconhecido. Agora tem essa abertura para médicos estrangeiros até, né? Se continuar isso, fica até, de certa forma, também, facilita a volta, né? E também o Brasil está começando uma relação muito boa com a Rússia, então a gente está esperando que daqui a alguns anos, quando eu estiver me formando, daqui a uns 5, 6 anos, que já tenham aberto essa possibilidade, porque o ensino de lá é muito bom, então não teria por que não. E como é que é? A medicina por si só ela é bastante puxada, a gente sabe que os médicos têm que se dedicar muito, têm que estudar muito, têm que ler muito, e numa universidade como essa da Rússia, uma universidade fora do Brasil, estrangeira, o nível de exigência deve ser maior ainda, não é? Sim, lá eles têm um método de ensino russo, assim, que é o deles, que a faculdade já começa assim, você tem que ter 100% de presença em todas as matérias. Então não importa qual é a matéria, você faltou, não tem porquê, você tem que ir em todas as aulas. Porque eles pensam, como é que você vai perder uma aula, você está perdendo um conhecimento de um dia, esse conhecimento não vai voltar. Então se você perder uma coisa que você vai se formar sem saber. Então não tem a possibilidade de se formar sem ter 100% de presença. E em toda aula você tem que chegar lá sabendo já um pouco da matéria, porque o professor ele te pergunta, ele já um dia antes ele já chega para você e fala assim, ó, a próxima aula é sobre tal assunto, você já chega e estuda que eu vou fazer perguntas. E é o dia inteiro, é um turno, como é que funcionam as aulas lá? A aula é integral e assim, pelo menos no primeiro semestre eu tinha mais ou menos umas 6 matérias. Então manhã e tarde? Eu começava assim às vezes umas 9, terminava meio-dia, 1 hora. E daí no segundo semestre que eu fiquei com 15 matérias,
Eu começava às 9 e terminava às 4, ou às vezes eu começava às 8 e terminava às 4. E aí para casa para continuar a leitura, continuar os Então estudos. essa parte da manhã e tarde era na faculdade. Fora que daí você tem que chegar em casa, você tem que se preparar para a aula do dia seguinte, porque sempre cada professor vai te cobrando uma coisa. Você foi num grupo de quantos brasileiros, quantos colegas? Eram oito pessoas, Oito eram pessoas. 5 homens e eram 3 homens e 5 mulheres. Você conseguiu ficar junto lá? O pessoal alojou vocês todos juntos ou próximos ou ficou separado? Sim, a gente tem o albergue dos estudantes lá, que a gente chama de hostel. E nesse hostel moram praticamente todos os estudantes, mas tem a opção de mudar para apartamento. E quando eu cheguei, eu e mais os outros 2 rapazes, a gente foi morar num quarto e as outras meninas ficaram espalhadas, mas dentro desse próprio apartamento. Você já sabe que especialidade você pretende seguir, se formar, em que área da Como medicina? está no começo, eu ainda não tenho muita ideia, mas assim, eu quero passar por todas as matérias para saber o que cada um tem para fazer e tal, e me ensinar, e daí conforme for eu vou mais pro final talvez escolher algum. Você sofreu algum tipo de aperto lá por questão da língua? Então, em ter que comprar, em ter que pedir algumas coisas, tem que tomar algum trem, algum ônibus, algum Então, transporte? eu tive que me virar assim muitas vezes porque assim, na faculdade o pessoal ainda fala inglês, mas assim, os professores, até mesmo dentro da faculdade, na biblioteca, alguns só falam em russo, tem que pedir as coisas. As aulas são em inglês? As aulas são em Ah, inglês. certo. Mas fora da faculdade, assim, na minha cidade como uma cidade um pouco mais de interior, então o pessoal não é acostumado a falar inglês, então é só em russo. Então tem que chegar às vezes você vai pedir uma coisa, você acha que é, por exemplo, sei lá, você quer sem cebola, e daí chega com, e daí você não sabe nem como reclamar, e passa por essas coisas. Aconteceu algum fato pitoresco, assim, que você tenha pedido uma coisa e te deram outra? Já aconteceu direto, assim, no começo, assim, porque era toda vez, porque a gente já olhava, apontava no menu, mas não tinha muita certeza do que era. Isso numa lanchonete, um restaurante? Isso, a gente passou a primeira semana que a gente não sabia pedir nada, a gente foi lá no McDonald's comer todo dia, porque a gente sabia, os pratos eram o mesmo nome. Então a gente só mostrava assim, e Big Mac, Passaram os primeiros meses comendo só assim, eu McDonald's. passei uma semana só comendo McDonald's porque era o que eu podia, o mais fácil de eu pedir. E ainda assim lá, eu pensei, McDonald's, uma coisa, né, vai ter alguém que falasse inglês, não tinha, era só russo. Então era toda vez assim. E aí depois dava tempo de fazer comida em casa? Vocês faziam refeições em casa também ou é só fora? Como é que é? No começo até dava tempo de ir pra casa, comer alguma coisa e tal, mas agora depois a gente ou levava alguma coisa ou comia pela faculdade mesmo. Tá certo. Estamos conversando com o Rodrigo Amastron Moreira, que é aluno de medicina da Universidade Estatal de Medicina de Kursk, na Rússia. Ele que é de São Paulo, tem parentes aqui em Juiz, está visitando seus avós e aproveitamos para conversar com ele sobre essa experiência de um jovem brasileiro fazendo o curso de medicina num país totalmente diferente, falando das barreiras da língua, do clima, da alimentação. Falando em alimentação, né? O nosso tradicional feijão com arroz lá, que todo bom brasileiro gosta de comer, tem também, se encontra por lá? Então lá até que a alimentação foram poucas coisas que eu via assim diferentes de comer, mas assim, eu ia no supermercado, eu via arroz, via feijão, via macarrão, batata, essas coisas. Mas eles têm arroz e feijão, mas eles não têm o costume de comer junto, o arroz e o feijão. Eles comem o feijão com outras coisas e o arroz com outra comida. Até quando a gente mostrou para os russos que a gente comia arroz e feijão, que era um prato assim típico do Brasil, eles acharam meio estranho. É caro o custo de vida lá para se manter? Olha, na minha cidade, que é um pouco mais interior, até que não é tão caro. Mas assim, se for uma cidade mais Moscou, mais uma cidade mais conhecida como São Petersburgo, é capaz de ser um pouco mais caro. Você paga pelos estudos ou os estudos são franqueados pelo Estado, pelo governo federal? A gente tem que pagar a faculdade, só que é muito mais barato do que se fosse aqui no Brasil. É. Dá para ter uma ideia de mais ou menos quanto você paga por mês? Olha, eu não sei muito bem assim o valor, mas o preço a gente paga por semestralidade, a faculdade, e o preço acho que de uma semestralidade daria uma mensalidade ou 2 mensalidades aqui no Brasil. Esse foi um dos motivos que eu fui para lá mesmo, porque daqui assim, com relação de preço de um e outro é muito caro. E aí a família que está bancando ou você está trabalhando lá também ou não tem como trabalhar? Então, parece que antes até não tinha como trabalhar, mas agora abriram para estudante trabalhar, mas assim, a gente não tem tempo para trabalhar, tempo. Porque é assim, muita coisa. A aula de manhã e de tarde, chega de noite, ainda você tem que ver comida, você tem que lavar roupa, tem que arrumar a casa, estudar para a próxima aula, dormir. Então, às vezes, então não tem condições de trabalhar assim. A gente faz uma coisinha ou outra por ali assim, mas nada de trabalho.
Você teve um caso aí também que me parece relacionado ao transporte lá que você embarcou, por engano, foi levar como é que foi levar um amigo ou um familiar, enfim, acabou entrando lá, o trem foi. Lá, isso, como é que foi esse caso? Lá eles têm esse negócio assim, de ser muito pontual com a hora, essas coisas. E tava um dia eu e meu amigo lá, a gente estudando pra prova, e a mãe dele foi visitar ele, e daí ela tava com 2 malas, assim, bem pesado e tal. E fomos levar ela pra estação de trem. E daí a gente chegando lá, ele falou pra mim, vai comigo pra você poder falar russo lá pra mulher, pra explicar a situação, pra gente ajudar minha mãe a colocar a mala dentro do trem. Eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei lá pra mulher e falei assim, eu posso ajudar aqui a colocar a mala e tal, que tá pesada. Ela falou, vai, mas vai rápido, que o trem parte em 6 minutos. Eu falei, tudo bem. Aí eu e ele lá, colocando as malas, que é um lugar alto, assim, pra subir a mala foi bem difícil. E quando a gente olha, assim, o trem já tava partindo, assim, e deu 10 minutos que a gente ficou ali dentro, o trem já tava em movimento. Aí eu cheguei pra mulher e pedi assim, pelo amor de Deus, deixa eu sair, eu preciso sair, amanhã eu tenho prova no dia seguinte. E ela falou, sinto muito, mas o trem tá partindo pra Moscou, vocês vão ter que ficar aqui. E daí daí eu falei, não, mas não tem como, amanhã tem prova, não tem condições. Falei, vai lá pro fundo e vê o que vocês podem, eu vou ver o que posso fazer por vocês. Aí ficou lá sentado, eu e um amigo meu lá num trem, em cima de um lixo, que era um baú apertado, na frente o banheiro e do lado onde o pessoal saía pra fumar, assim. Então o lugar era horrível. Ficamos mais ou menos, acho que umas 3 horas dentro desse trem. E daí a mulher lá que chegou pra gente falou, eu posso deixar vocês na cidade aqui, a próxima, mas o que eu posso fazer por vocês. Tudo bem, tá longe? Daí ela falou assim, mais 1 hora. Isso já tinha sido umas 3 horas que a gente tava dentro daquele trem. Isso já tinha ido metade do caminho pra Moscou. E pra Moscou acho que tem mais ou menos 600 e poucos quilômetros, a gente tinha rodado uns 300 e poucos. Ela falou, tudo bem. Aí depois disso, ela largou a gente na cidade, umas 3 horas da manhã, tudo escuro. Aí fui lá ver com o taxista e daí falou assim, você pode levar a gente de volta pra Kursk, né? Ele falou, Kursk, é cidade? Kursk? Eu falei, cidade, vocês podem levar? Falei assim, nossa, mas o que vocês estão fazendo aqui? E quantas pessoas são? Eu falei, eu e meu amigo. Cadê as malas? Eu falei, estamos sem mala. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo aqui? Que tá muito estranho isso aqui. Eu falei, cara, eu não sei explicar. Você pode levar a gente? Ficou desconfiado. Ficou desconfiado, porque 2 pessoas, 3 horas da manhã, querendo voltar sem mala, sem nada, ele ficou meio assim. Falou, tudo bem, vou levar vocês embora. Daí ele pediu, né, cobrou o dinheiro dele e tal, deu mais de 100 dólares, acho que a viagem. Mas tudo bem, fomos indo lá no meio do caminho, daí ele começou a gostar de mim, começou a conversar comigo, assim, a gente bateu um papo lá. Ainda bem que foi agora pelo final do curso. Assim, você já estava firme na língua. Que eu já tinha 1 ano falando assim, daí eu comecei a falar com ele, falei pra ele, amanhã eu tenho prova, não sei o quê. Daí ele falou, eu falei, pode ir mais rápido, por favor, né? Daí no final ele acabou até mostrando foto da família dele e tal, bem legal. E até uma que aconteceu lá, a gente tava no meio do carro, assim, bem escuro. Ele vai e me para o carro e fala assim, daqui 3 minutos que eu só vou ali no banheiro e já volto, né? Aí tudo bem, ele vai e para o carro no acostamento, tudo escuro. Ele vai e sai e some no meio do mato. E um amigo meu atrás ali. Meu amigo falou, nossa, o que a gente faz agora? Eu falei, vamos esperar, né? Não sabemos o que vai dar dele. A pouco ele volta, em vez de ele abrir a porta do motorista, ele abre a porta do passageiro onde meu amigo tava. Mas ele só abriu pra jogar um paninho e um cigarro que ele foi fumar lá fora. Nisso meu amigo ficou assustado. Pensou, vai matar a gente aqui no meio. Aí depois seguimos viagem, chegamos tudo tranquilo lá, mas assim, chegamos umas 6, 7 horas da manhã em casa só. Foi o que aconteceu, né? A hora que saiu o trem, foi que horas? Foi mais ou menos meia-noite por aí. Meia-noite. Aí até chegar na outra cidade, umas 3 horas. Aí foi fazer a prova no outro dia direto, sem dormir? Fui fazer a prova direto, sem dormir. Meus amigos desistiram, falaram, não, eu tô muito cansado. Você quer falar, eu preciso fazer a prova, né? Que era o exame de russo, né? Que lá eles cobrado da gente da língua. Foi exame final. Na universidade? Foi exame final para fechar 1 ano. E daí eu cheguei lá para falar com a professora, eu falei, professora, eu fiz a prova, né? Primeiro a parte escrita e tudo mais. Terminei essa parte tranquila. Aí tinha que falar uns textos, que era foi isso que a gente foi estudar, assim, antes, na casa desse meu amigo. E chegou lá e eu falei, professora, contei um pouco do texto, falei pra ela, professora, meus amigos até não vieram e tal, porque aconteceu esse negócio do trem e tal, daí eu falei assim, vou contar uma história pra você. Cheguei pra ela e eu contei essa história do trem pra ela em russo, que era como se fosse um dos exames finais. Ela falou com a outra chefe do departamento, falou, ele contou a história bem, não sei o quê, então eu vou deixar ele passar ele. Ele já passou. E deixou eu passar. Tá certo. Você está num país que atualmente
está em conflito com a Ucrânia, né? O que você tem acompanhado lá nos noticiários, nos jornais, e o que o povo russo, como é que o povo russo tem reagido com esse tipo de conflito lá entre Rússia e Ucrânia? Eu moro mais ou menos umas 5 horas da divisa com a Ucrânia, né, da Rússia e a Ucrânia, então a gente ficou assim meio no começo, né, não sabia a dimensão que seria e tal. Mas assim, eu não assisto muito jornal lá, eu escuto um rádio assim às vezes, mas o que eu escuto bastante é os russos falando, assim, eles estavam meio no começo meio apreensivos, não sabendo o que vão fazer e tal. E até eu estava tendo aula no hospital, às vezes eu via alguns jatos fazendo manobra em cima do hospital, assim, fazendo ronda, manobras, essas coisas. Mas eles estão ainda meio apreensivos, assim, mas na minha cidade não chegou nada ainda. Não afetou nada lá, só alguns jatos às vezes passam, enfim. Eles estão fazendo manobra, fazendo treinamento, ronda, essas coisas, mas assim, não chegou nada perto. E o que você ouve lá de notícia, as notícias mais recentes que você tem ouvido lá desse conflito? Lá o problema é que cada um vai falando uma coisa, né? Assim, os russos eles defendem, né, a parte deles e tal, mas ainda tem uns lá mesmo que são a favor, então eles têm uma coisa assim, uma discussão lá interna mesmo, mas a divisão de opiniões lá é a mesma, assim. E o povo fica ainda muito apreensivo, muito preocupado, lá você nota isso nas ruas, ou porque está um tanto quanto distante lá da cidade onde você está, não é uma coisa que afeta tão diretamente. Quando começou a situação, todo mundo ficou bem apreensivo, eles reuniam até, eu me reuni com uns amigos meus pra gente conversar, eles estavam querendo conversar, saber o que ia acontecer e tal, mas aí conforme vai passando o tempo, vai baixando um pouco a história, eles vão relaxando um pouco, mas no começo eles estavam meio conversando entre eles e tal. Muito bem. Você deve concluir o seu curso dentro de ainda 5 anos? Mais ou menos uns 5 anos. Como eu cheguei fiz uma preparatória, então capaz de ser uns 6 anos, mais ou menos. E aí, tranquilo para viver lá, já administrou tudo, já está organizado, já está aclimatado, está tranquilo. Já me adaptei bem, assim, depois de um ano já passei por todas as estações do ano, já vi como é que é a faculdade, como é que é ir para a faculdade também, depois de todas essas estações, já vi a comida, já vi a língua também, que foi o principal, já, assim, não sei 100% ainda do russo, mas assim, já consigo me virar muito bem lá, então... E essa fama do russo de ser bebedor de vodka, é verdade, não? Olha, é verdade sim, viu, porque é complicado lá, assim, lá a segurança da cidade mesmo é muito tranquila, não tem um assalto, não tem roubo, não tem nada. A única coisa que acontece, assim, de vez em quando é briga de bar. Então, assim, a briga de bar, assim, pode ser homem, mulher, entra todo mundo. Tem todo tipo de briga, assim, mas eles bebem bastante. Até uma vez eu saí com o pessoal, assim, pra ir no bar e tal, e eu fui vendo eles tomando, e acho que eles tomaram umas 10 doses de vodka lá e continuaram, foram embora normal, tranquilo. São firmes, são fortes pra bebida. Demais. Rodrigo, obrigado por ter conversado com a gente. Eu agradeço, muito obrigado. Elano Beckman Entrevista conversou hoje com o Rodrigo Amastron Moreira. Ele é aluno de medicina da Universidade Estatal de Kursk, na Rússia, na Universidade do Estado lá. Faz o seu curso e dentro de 5, 6 anos deverá estar concluindo sua formação e aí tem a opção de voltar para o Brasil até permanecer na Europa. Nós voltamos no próximo programa com um novo entrevistado, um novo assunto. Assine nosso canal no YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e compartilhe o nosso programa nas suas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.